Fala, turma, tudo bom? Dando continuidade aí ao nosso assunto referente à prova, né, que se aproxima da próxima semana. Vamos falar aí, vamos terminar a parte de seleção. A gente viu na aula passada já algumas técnicas, né, de seleção, que a gente vai falar hoje, que tipo de técnicas são, vai falar um pouquinho do conceito de seleção. Né? A gente já entrou um pouquinho no conteúdo de seleção na última aula, mas aí a gente vai dar uma melhorada no conteúdo. Lembrando a vocês que os assuntos que a gente vai falar, capítulo 1, 2, 4 e 5, se eu não me engano, é Chavenato, tá? Eu vou deixar isso bem bonitinho lá no Google Classroom. E a nossa prova é dia 27. Né? Nossa prova será dia 27. Eu deixarei aqui também uma revisão e um questionário. Tá? A revisão provavelmente eu deixo na próxima, até sexta-feira, e o questionário também, para que vocês tenham aí o final de semana para estudar. Tá bom? Então vamos lá, gente. Seleção de pessoas. A seleção de pessoas é um sistema de comparação e escolha, né? A gente viu que a gente acaba comparando, essa parte a gente já viu, estou revisando, é, é um formato de seleção entre as pessoas que têm determinadas características e comparação com o cargo que tem vago na empresa, né? Normalmente é isso. E aí a gente precisa que ter esse padrões e critérios, né? Para poder sair do achismo. Eu usei essa palavra na última aula, do achismo. Por que eu vou contratar determinada pessoa? Ah, porque eu acho ela boa. Ah, porque ele é amigo de fulano e tal. Fulano e tal disse que ele é responsável. Ah, fulano e tal indicou ele. Então, o selecionador precisa sair desse achismo. Tá? Então, quando a gente estiver falando hoje, até vou citar algumas coisas da entrevista e da seleção que vocês participam, né, no dia a dia, mas o foco do vídeo da aula é que você, como um gestor, né, possa colaborar com o profissional de recursos humanos que vai te auxiliar, ou se não existir esse profissional na empresa, que você saiba pelo menos um norte de como fazer uma seleção e um recrutamento. Tá? Então, esse é o objetivo da nossa aula. Tá? Então, a gente sabe que para você, a gente viu na aula passada que para você começar a seleção, você tem que primeiro saber os requisitos do cargo, né? Divulgar a vaga e posteriormente você tentar encaixar o requisito da vaga com as características dos candidatos e aí você poder contratar. A gente viu também na sala de aula que o ideal é que a gente não tenha nenhum candidato muito acima, com muito mais qualificação e com muito menos. O ideal é que ele tenha um pouquinho menos de qualificação, um pouquinho mais, e isso aí realmente favorece dentro da empresa. Mas quando você tem um candidato com muito mais qualificação, ele acaba não ficando satisfeito, motivado, acaba saindo da empresa, gerando custo. Né? Ou se ele é muito abaixo, também necessário muito investimento para que em determinadas vagas, na grande maioria, para que esse profissional venha a exercer o cargo com perfeição, né? Então, do jeito que a empresa pretende. Então, lembra disso, acho que a gente repete alguma vez agora nesse slide, né? O ponto de partida para o processamento da seleção é a obtenção de informações, né? A gente já falou isso, sobre o cargo, logo no começo, e o preenchimento e definição das competências desejadas. Ou seja, você tem um cargo, quais são as competências que eu quero e encaixa. Tá? Então, a colheita da informação, gente, normalmente deve ser, provavelmente aí, os próximos slides, a colheita da informação é muito próximo da descrição e análise do cargo, né, das técnicas que vocês vão aplicar dentro do cargo, né, e os incidentes críticos que a gente chama, né, quais são as técnicas necessárias para assumir esse cargo. Então, por exemplo, um professor que ele é muito tímido, provavelmente ele não vai ter é crítico ser comunicativo, né? Então, se ele para ser um bom professor, ele
precisa passar o conteúdo para os alunos de forma entendível, né? Então, assim, é um incidente crítico na hora de você fazer uma análise do cargo desse profissional, né? Requisição pessoal, ou seja, precisa requerer esses cargos dos candidatos, né? Normalmente no recrutamento você chega, você já tem o seu em mãos, o selecionador tem em mãos o currículo, né, das pessoas, então você sabe ali já o que é que você está requerendo daqueles profissionais e os que os profissionais estão te oferecendo. Tá? Então, a análise do cargo no mercado, é importante saber o que o mercado está pedindo fora da empresa, o mercado é o que as concorrentes e o mercado está pedindo desses profissionais, né? Então essa análise é importante. E qual é a hipótese de trabalho, como se supõe que o trabalho será feito. Tá? Então, normalmente, essa é o que se necessita para a gente recolher de informações. Estou aqui em obtenção de informações. Né? Então, o que é necessário para ter essa obtenção de informação? Quais são as informações? Então, são essas, né, que a gente falou agora. Então, já está aqui, ó. Colhida de informação, descrição e análise do cargo, técnicas de incidentes críticos, requisição pessoal, análise do cargo no mercado e a hipótese de trabalho. Então, essas são as 5 informações que você vai poder colher para poder fazer uma boa seleção, certo? Uma boa definição aqui, Chavenato, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de Chavenato, de um modo geral. Então, a seleção pessoal é um processo de responsabilidade do setor de recursos humanos, ou seja, recursos humanos, e aí a gente tem um problema, quando a gente trabalha com a microempresa, por exemplo, não tem um departamento de recursos humanos, e quem faz são as pessoas. Então, a grande maioria das empresas são micro, pequenas e médias empresas e acabam não tendo uma empresa de seleção, né? Uma empresa que vai só selecionar, acabando que muitas vezes as seleções são feitas pelos próprios donos de empresa, os gerentes, etc. Então, por isso é importante você saber dessa parte de gestão. Tá? Então, faz parte do processo de provisão de pessoas, vindo logo depois do recrutamento. A gente viu que a gente pode fazer análise de descrição do cargo, depois a gente faz o recrutamento e depois a gente faz a seleção. Então, o recrutamento e a seleção de recursos humanos devem ser tomados como 2 fases de um mesmo processo, ou seja, uma coisa encaixa com a outra, gente. Uma coisa não anda sem a outra. Né? A introdução de recursos humanos na organização. Eles estão com o mesmo objetivo, que é pegar pessoas do mercado ou pessoas da própria empresa para introduzir esse recurso dentro da organização, certo? A seleção do pessoal, então a tarefa básica da seleção é de escolher entre os candidatos recrutados aqueles que tenham maiores probabilidades de ajustar-se ao cargo vago e desempenhá-lo da melhor maneira possível. Isso a gente já viu na aula passada, a gente já falou sobre isso na aula passada. Eu estou lendo aqui só para a gente ir relembrando, né? Eu acabei também de falar, né? Que a gente não adianta pegar o muito melhor, o muito pior, tem que ter um encaixe com as descrições do cargo, do que o cargo requisita. Então, essa aqui é a nossa tarefinha para como selecionador, é escolher o melhor. Porque a gente também falou do porquê na aula passada. Porque isso reduz custo para a empresa. Se você seleciona certo, você não precisa fazer um novo recrutamento, você não precisa demitir a pessoa, você não precisa refazer o recrutamento, você não precisa gastar dinheiro com treinamento se a pessoa for muito ruim, né? Então, tudo isso é a motivação de fazer um bom recrutamento, uma boa seleção. Tá? Se o recrutamento a gente também viu isso na aula passada, viu, gente? Se o recrutamento é uma atividade de divulgação, de chamada de atenção, de incremento de entrada, portanto, uma atividade positiva e convidativa. Já a seleção é uma atividade o quê? Obstativa de escolha, de opção, de decisão, de filtragem de entrada. Eu até brinquei na aula passada, na última aula da gente, eu até brinquei porque eu falei assim, você é recrutado e fala, aê, fui chamado para a seleção. E quando você sai da empresa, você essa empresa não presta, essa empresa é ruim, eu nem queria ficar nela mesmo, né? Então lembra que a gente brincou disso. Né? Então essa é... A gente pode... O selecionador tem que ter muito cuidado. Eu me lembro que quando eu participava, e eu era recrutamento interno,
do consulado americano, eu tinha passado, já trabalhava lá. Quando acabava, eu vou ver se eu acho essas cartinhas que eu tenho. Eu fiz uns 3, 4 recrutamentos. Isso dentro da empresa. Mas com 2, 3 semanas, o consulado mandava para minha casa, a embaixada americana mandava para minha casa uma cartinha agradecendo a minha participação no processo seletivo, dizendo que meu currículo estava lá se eles precisassem de alguma coisa e que eu me candidatasse novamente a novas vagas, um blá blá blá, porque na verdade era um blá blá blá, mas é bacana que você não se sente, porque eles entendem que isso é ruim, então se ligue quando você sair, quando a pessoa acabar a seleção, não deixa o cara ir embora do nada, às vezes tu manda um e-mail agradecendo a participação dele, porque o cara acaba perdendo tempo, né? O candidato acaba perdendo tempo, esforço, dinheiro também, porque às vezes o cara imprime um currículo, não tem condição de imprimir um currículo, paga uma passagem, se desloca, chega na tua empresa e acaba gastando tempo, dinheiro e etc e tal, e não ficando, não está atingindo o objetivo. Então seja grato, agradeça, dê novas oportunidades, etc e tal. Tá? Seleção de pessoal. A gente viu esse slide na aula passada também, que é um dito popular que é a escolha do homem certo para o lugar certo, em termos de escolher profissionais mais adequados. A gente viu isso aqui, sendo a seleção visa selecionar, adequação do homem ao cargo, eficiência e eficácia. A gente até falou desse processo de eficiência e eficácia, que é justamente a parte do custo, né? Então, vimos também esse slide. A gente vai entrar agora, gente, no assunto que eu prometi da aula nova, né? Então, é a escolha dos métodos de seleção. Existem diversos procedimentos adequados para identificar as características pessoais de cada candidato. O que é isso? Como você vai candidatar determinados candidatos, né? Então, qual é a melhor alternativa? Qual é o melhor tipo de seleção que eu vou fazer? Então, a gente vai ver qual é os métodos que eu vou poder utilizar. Eu vou falar aqui, sem passar rapidamente, e vocês provavelmente já participaram desses. Então, vocês vão ter que utilizar. A gente só vai ver aqui como você vai usar e em que horas você vai usar. Gente, isso em grande empresa, normalmente o setor de recursos humanos já te assessora para isso. Tá? Se tu vai ser um gestor e vai fazer seleção, tenta buscar essa informação com um amigo de recursos humanos, com um colega que trabalha na área, até na internet. Tá? Se você vai fazer para vendas, quais são os tipos de métodos de seleção que você vai fazer? Né? Então, vamos aqui pensar, eu e vocês. Um é a análise do currículo. Né? A análise do currículo já é um processo seletivo. Você elimina uns e outros ficam só na leitura do currículo. Segundo, entrevista de emprego, entrevista com a pessoa. Né? Você faz entrevista. Essa entrevista, a gente vai ver rapidamente, é uma das mais comuns formas de método de seleção. Você já deve ter passado em dinâmica de grupo, né? Então, a gente já falou 3 aqui sem nem passar slide, sem nem falar. Então, vocês já participaram dessas. Roleplay games, joguinhos. Hoje em dia tem testes de habilidades, testes de matemática e português. Eu me lembro quando eu fiz a prova, eu fiz para o Banco Santander, a seleção foi análise de currículo, depois eu fiz uma entrevista, depois eu fiz uma prova de matemática e português e depois eu fiz uma dinâmica de grupo. Tá? Então foram essas etapas para eu ficar como estagiário. Posso ajudar. Ver, aqueles possam ajudar do caixa. Tá? Então foi assim a minha dinâmica, bem restritiva, tinha uma vaga só, eu sorte passei, mas tinha assim umas 200 pessoas fazendo essa seleção. Muita gente ficou, sabe aonde? Na prova de matemática e português. Precisava tirar 7. Entrou assim, comigo na minha sala, entrou umas 50 pessoas, que passaram na entrevista. Entrou umas 50 pessoas, aprovados tinham uns 10. Na minha seletiva, na rodada de seleção, só tinham 10 pessoas. Acho que em matemática, inclusive, foi quem reprovou mais. E a prova não era tão fácil. Né? Então, gente, é isso que a gente vai fazer. Posso atender quais são os métodos de seleção que a gente precisa utilizar. Porque, na verdade, ainda existe uma coisa que a gente tem que pensar. Nem sempre eu estou contratando o cara para ser estagiário, posso atender. Eu estou contratando o cara para ser um supervisor de vendas, um supervisor de bancário, um caixa, ou um gerente de banco, mas ele vai começar ali como estagiário. Mas eu quero saber se ele tem potencial para crescer. Né? Então, talvez ali no Santander tenha sido isso.
Eu fiquei só até posso atender no banco, porque eu acabei indo para o consulado. Durante, né? Fiquei 8, 9, 10, 12 meses no banco e depois quase um ano no banco e depois eu fui para o consulado, né? Então, escolha dos métodos de seleção. Um método de seleção pode ser válido quando é capaz de medir características que realmente são importantes para o desempenho das atribuições do cargo que irá ocupar, né? O que significa que o candidato não deverá estar apto apenas para garantir a vaga, e sim se adaptar ao processo para permanecer no cargo. Ou seja, a empresa tem seus valores, suas culturas, e etc. Então, a seleção ela dá uma avaliada nisso tudo. Então, primeira etapa, primeiro método, gente, já coloca aí, é a análise do currículo, né? Os currículos são instrumentos úteis para a obtenção de informação. A gente falou lá em cima, né, que a gente pega essas informações das pessoas no currículo. Porém, na maioria dos casos, são insuficientes para proporcionar uma visão real do candidato. Eu vou já dar um exemplo aqui, que a gente já falou na sala de aula. Muita gente coloca assim, inglês avançado, tá lá no currículo do cara. E a função exige que a pessoa fale inglês. O que é necessário se fazer? Você já mata se você fizer ou uma entrevista em inglês ou uma prova em inglês. Você já mata se o candidato não sabe inglês, a prova e a entrevista, se for em inglês, já mata se o cara estiver mentindo. O cara comete dois erros aí, se botar que o inglês é fluente. Um é que ele está mentindo, né? E a outra que ele não estaria apto a trabalhar nesse emprego. Então, mais cedo ou mais tarde ele ia ser demitido e desmascarado. Ah, professor, mas eu não sou fluente. Eu tenho high intermediate, né? Eu sou intermediário avançado ali, perto do avançado, eu não vou participar, não. Aí você coloca que você não é avançado, mas que você está melhorando, né? A gente conversou sobre isso, você está melhorando sua, seu currículo, que você ainda está em fase de aprendizagem, que você bota no currículo que você está estudando inglês, está no avançado, mas está estudando, mesmo que você esteja fazendo um curso online, mas bota lá que está estudando, porque a pessoa o selecionador já vai dizer, poxa, esse cara aí, ó, ele está se esforçando para melhorar, é bom para a nossa empresa. Se você for selecionador, olhe isso do candidato. Né? Se você estiver selecionando, o cara está fazendo o quê? Ele tem uma deficiência no currículo, ele é bom, mas um dos critérios críticos ele tem uma deficiência. Então, o que, ele está fazendo para melhorar essa deficiência? Isso é importante, tá? No currículo você não tem como ver isso, então você vai ter que usar outra técnica para poder pegar, tá? Então, para tirar o máximo de proveito de um currículo, convém que que este seja lido também nas entrelinhas, né? Eu mais na frente vou mostrar os currículos, a gente vai nas próximas aulas, eu vou mostrar como fazer um currículo e vou fazer também a parte lá do LinkedIn, né? Porque hoje em dia o LinkedIn também serve como um processo de currículo. Porém, é recomendável que a análise do currículo possa ser retirada o máximo de informação possível que venha de encontro com as exigências do cargo que se selecionar. O que está dizendo aqui? Ó, velho, já olha o currículo e vê se esse currículo bate com o que o cargo está pedindo. Porque senão a gente já elimina. Se bate, já manda para a seleção. Tá? É isso aqui. Segunda técnica, a gente entrevista. Quem aqui nunca participou de uma, né? Então, a entrevista de seleção constitui a técnica de seleção mais usada com inúmeras aplicações nas organizações. Gente, entrevista tem muita coisa errada, tá? Entrevista que você observa, e quando é feito por pessoas não preparadas, gestores não preparados, aí que tem coisa errada mesmo. Tá? Normalmente ela é usada para a triagem inicial dos candidatos no recrutamento, como entrevista pessoal inicial dos candidatos, entrevista pessoal da seleção, entrevista técnica para avaliar conhecimento técnico especializado, entrevista de aconselhamento, orientação profissional, blá, 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 blá. Bem, uma vez eu vou falar, você sabe, eu gosto de falar, né? Uma vez eu fui para uma entrevista e a entrevista estava indo bem, estava indo bem, estava indo bem, era para propagandista. Propagandista é aquele cara que visita os médicos e passa na frente da gente com um medicamento. Então era para falar. Aí no final o cara perguntou quais livros eu lia, que não sei o que lá, e por coincidência eu falei alguns 2, 3 livros. O cara disse: eu li esse livro, e a gente começou a trocar uma ideia e tal. E eu achando que eu estava balando na entrevista quando o cara fez. Agora, amigo, me diga, ele pegou na entrevista e pediu para eu ler
3 tipos de droga, tipo assim, paracetamol, hidroxifloroquina. Rapaz, eu com minha voz fanha e eu falo rápido, eu acabava não conseguindo ler. Lia, mas não era bacana, então, na verdade, eu fui reprovado nessa seleção e o argumento do cara foi bem plausível, só preciso que alguém que explique a droga de uma forma muito natural. E eu realmente ali naquela hora, talvez com o tempo eu melhorasse, mas aí o cara disse que gostou muito de mim e tal, que eu tinha perfil, que não sei o que lá, e mas só que 2 meninas, inclusive, falaram bem as drogas, também eram boas e acabaram ficando no meu lugar. Então, o cara já me eliminou nessa entrevista e as 2 meninas, mais outras pessoas, foram para seguir adiante na seleção e eu fiquei nessa etapa. Tá? Então, a entrevista de seleção, às vezes a entrevista de seleção, ela não só está na primeira etapa, ela já decide também uma etapa, tá? Então, às vezes a entrevista de seleção, ela define uma etapa. A entrevista de seleção é um processo de comunicação entre 2 ou mais pessoas que interagem entre si e no qual uma das partes está interessada em conhecer melhor a outra pessoa. Normalmente, o empregador está interessado em conhecer o empregado. Mas hoje em dia, gente, inclusive, as pessoas que se candidatam, por exemplo, eu, Marcelo, quando eu vou mudar de faculdade, eu vou assumir outra faculdade, eu procuro saber qual é a empresa, quanto paga, qual é a cultura, se tem muita pressão, se tem muito aluno numa sala. Tem universidade e faculdade aí que tem 200 alunos numa sala. Eu acho que ou me pagaria muito para eu ir, ou eu não teria muita satisfação de estar numa sala com 200 pessoas que eu não consigo ter controle, que eu não consigo lidar, fazer uma prova para poder corrigir. Imagina se eu tenho 5 turmas com 200 pessoas cada turma, tem 1.000 alunos, como é que eu vou corrigir prova de 1.000 alunos? Então, a gente meio que massifica, né? Então, eu penso, pô, não sei se eu vou querer ficar. Então, apesar da seleção, do empregador querer conhecer a empresa, normalmente existe também hoje, muito mais do que antigamente, o candidato também quer conhecer a empresa para ver se ele vai ficar feliz ali, se ele quer trabalhar ali, senão acaba também não fazendo parte, né? Então, de um lado, o entrevistador, de outro lado, o candidato. E o candidato, né, o entrevistado se assemelha a uma caixa preta, né, a ser desvendada, o selecionador quer descobrir o que é que o cara está ali, e entrevistar é provavelmente o método mais utilizado de seleção pessoal. Tá? Gente, não dá tempo de eu falar de todas as técnicas de entrevista de seleção. E também não seria legal porque a gente, para cada cargo, para cada tipo de cargo aberto, é necessário que você escute o gerente da área, escute um profissional de gestão de pessoas para poder fazer as perguntas, entender quais são as informações que você quer extrair do candidato. Tá? Então é bom sempre ter esse acesso quando você estiver na gestão. Você como candidato, se você souber a vaga, saiba o que vai falar, saiba o que é que você vai... pesquise sobre a vaga, sobre as ferramentas que podem te favorecer numa seleção, né, na hora de entrevista. Então, claro, não minta, né? Mentir é péssimo, é a pior coisa que tem. Tá? Então, a entrevista de seleção, né, como em todo o processo de comunicação, sofre de todos os males. Aqui, eu não vou colocar nesse vídeo, vou colocar no vídeo da revisão, as barreiras, os problemas que existem em seleção. Tá? A gente chegou até a falar na sala de aula que, por exemplo, a primeira impressão de uma pessoa é um erro. Né? Você olha assim para a pessoa mal vestida, e às vezes a pessoa é muito boa no que pode fazer, você olha assim e faz, oxe, esse cara mal vestido vai ficar aqui não. E às vezes é o cara mais preparado para o cargo. Você teve uma impressão ruim dele e você acaba ficando com essa coisa para toda hora. Tem um outro efeito ruim, que é o efeito de recenticidade. O efeito de recenticidade é o seguinte, imagina que recentemente tu esbarrou no cara no restaurante, viu o cara no restaurante, sei lá, tendo um problema com o garçom. Isso ficou recente na tua cabeça, tu foi lá, quando foi na hora de convocar o cara na seleção, tu fez, esse cara foi o cara que estava recente na tua cabeça. Ou, imagina numa seleção interna, que essa é melhor para explicar a recenticidade, o cara passa 10 anos com bons resultados na empresa, é um cara bem quisto e tal, aí nos últimos 6 meses ele teve um problema familiar, pessoal, e o rendimento dele caiu.
Normalmente as pessoas tendem a avaliar a pessoa por aqueles 6 meses e não pelos 10 anos que o cara fez. Vou melhorar esse exemplo. Técnico de futebol é muito disso, né? O time passa um ano todinho sendo campeão de tudo. Aí, no outro ano perdeu 3 jogos, 4 jogos, aí a turma já quer derrubar o treinador, quer botar ele para fora. Então, é o efeito recenticidade. Vamos falar o efeito Halo, os outros efeitos, mas a gente fala na aula de revisão, tá? Porque eu vou botar as questões para vocês saberem. Mas, existe ruído, omissão, distorção, sobrecarga, barreiras. Vou dar só outro, porque vocês conseguem entender melhor uma barreira. Imagina que eu, Marcelo, sou um cara comunicativo, gosto de jogar bola, gosto de, sei lá, me vestir de uma roupa, me boto perfume e tal, não sei o que lá. E vou na seleção, tem uma pessoa parecida comigo na seleção. Se assemelha à minha carreira, a mim, não sei o que lá, gostei desse cara, esse cara parece comigo. Então é o erro de semelhança, tá? Então é outro erro que eu estou dando a ideia. Construção de processo de entrevista, isso aqui você como entrevistador, né? Como você vai participar, como você vai construir uma entrevista. Volto a dizer, não tem capacidade, você está inseguro, procura ajuda. Procura ajuda de alguém, tá? Ajuda de algum profissional que já trabalha na área. Tá? Até a internet, não tem um profissional, pessoal, não consigo ninguém. Procura um professor, procura um profissional. Se você não conseguir nenhum desses, procura na internet, que a internet está recheada de boas dicas. Procura bem procurado, né? Porque lá vai ter. Então, o processo de entrevista pode proporcionar maior ou menor grau de liberdade para o entrevistador na condução da mesma. Ou seja, o que é que isso está querendo dizer? Você pode ter perguntas estruturadas, planejadas, né, sem muita mudança. Ou seja, qual é o seu nome? Sua idade? Onde mora? Por que você quer trabalhar aqui? Quais são suas características boas, suas ruins? Então, já tem um script ali, né? Ou eu posso ir bater um papo com o cara, e aí, cara, teu nome, já fez o quê? Tarará, e depois eu volto de novo, já fez o quê de novo? Mas isso tem que ter uma ciência, tá? Em outros termos, a entrevista pode ser estruturada e padronizada, como também pode ficar livre, à vontade do entrevistador ou a sabor das circunstâncias, né? Então, construção do processo de entrevista, nesse sentido, as entrevistas podem ser classificadas em funções de formato de questões e respostas. Gente, é um questionário. Você pode ter uma entrevista totalmente padronizada, onde só as perguntas, ou seja, o que é totalmente padronizada? Pergunta, eu faço, você tem quantos filhos? De 1 a 2, entre 1 e 5, não, vamos mudar, quantos filhos não. Qual a sua pretensão salarial? De 1.000 a 2.000 reais, de 2.000 a 5.000, de 5.000 a 10.000, de 10.000 a 20.000. Tá? Eu pergunto a você, já tem a resposta. Você só vai completar. Quem está sendo entrevistado vai completar a pergunta que o entrevistador fez. A entrevista é padronizada apenas nas perguntas, ou seja, qual é a sua pretensão salarial? E deixa aberto para o cara responder. Entrevista diretiva, né? Aquela que você vai conversando diretiva, tem uma conversa, mas você tem um planejamento, e no último a não diretiva, que é só um bate-papo sem muito planejamento. Tá? Quais são os prós e contras das entrevistas de seleção? Prós: permite o contato visual com o candidato face a face, né? Proporciona o face a face, como vocês queiram, proporciona interação direta com o candidato, você tem percepções daquele candidato, né? Focaliza o candidato como pessoa e não como papel, não como só técnica. Você vai ver ali se o cara é comunicativo, se ele fala bem, se ele fica nervoso, se ele não fica nervoso. Então você permite avaliar como o candidato se comporta e suas reações, tá? Mas você só consegue se você tiver um preparo, se você for treinado para isso, né? Se tiver treino para isso, você consegue. Contas. A entrevista é altamente subjetiva e de grande margem de erro e de variação, porque os avaliadores não estão preparados. Nem sempre o candidato se sai bem na entrevista, porque tem gente que fica nervoso. Eu conheço, por exemplo, as minhas seleções para professor. Normalmente eu vou dar eu faço uma prova, faço análise de currículo, né? Depois eu faço uma prova de conhecimento e depois eu vou fazer uma prova de apresentação. Eu vou me apresentar. Às vezes eu tenho muita facilidade de apresentação, mas eu tenho professores que ficam nervosos e acaba que não se sai bem nessa parte, e é onde eu me saio
Onde eu me saio melhor, por exemplo. Às vezes eu não estou nem tão bem preparado na prova escrita, porque eu acabei não estudando por não ter tempo, etc e tal, mas me classifico no certame e acabo me sobressaindo na prova oral, porque é a que tem mais peso. E aí eu acabo passando. Existe treinamento do entrevistador e existe conhecimento do entrevistador, do cargo e suas características básicas, tá? Então, isso aqui são contas que às vezes essas pessoas não têm. Você, como gestor e como gerente, você vai ter que entender isso aqui, tá? Isso aqui, principalmente isso aqui, ó. Tá? Isso aqui. Você tem que saber o que é que o cargo exige, quais são os treinamentos. Faça um treinamento de como entrevistar. Isso que eu venho falando aqui, procura alguém para poder entrevistar. Tá? Prova de conhecimento ou capacidades, a gente acabou de falar, né? São instrumentos que servem para avaliar o nível de conhecimento gerais específico do candidato. Então você vai ter, nível de conhecimento gerais e específico. Você vai ter provas gerais e provas específicas. Prova mesmo, prova. Teste de cálculo, conhecimento, informática, contabilidade, prova. Ou se o cara faz, resolve esse problema aqui, informática é muito, resolve esse problema aqui, o cara, se resolver, está contratado, se não resolver, está fora. Aí, informática, às vezes, tu não tem muito esse negócio de trabalho em equipe, tu está trabalhando em casa, faz um projeto individual, tá lá pronto, então tu só precisa resolver o problema, velho. O cara só quer tu para resolver o problema. Trabalho em equipe, cada um é maluco nas suas ideias. Já outros grupos de informática precisam que você trabalhe mais em equipe, então eles já exigem, tem outra exigência. Mas normalmente é um teste de conhecimento e capacidade, né? Então, aqui há uma enorme variedade de provas de conhecimento e capacidade, da necessidade de classificá-las, né? Então, que tipo de aplicação, a forma de aplicar, qual é o tamanho, a abrangência, quem você quer abranger e qual é a organização da coisa. Tá? Então, se você for fazer uma prova, você vai ter que ter todos esses conhecimentos aqui, todo entendimento disso aqui, desde a organização, por exemplo, para ser professor do IFPE, para ser funcionário público, tem toda uma forma de aplicação, qual é o tipo de prova que vai se aplicar, porque para professor é um, funcionário público, professor é um, para médico é outro, para policial é outro, para administrativo é outro, né? Quanto à abrangência que a gente está falando isso, e também tem a organização, como é que se organiza um concurso para funcionário público, um recrutamento e uma seleção de funcionário público. Veja, é uma empresa como outra qualquer, só que tem suas nuances, suas abrangências, sua organização de formato diferente. Tá? Então é isso que a gente está falando. Essas provas, elas podem ser orais, escritas e de realização de aplicação de uma tarefa ou um trabalho. Né? Em administração rola algumas atividades. Faça isso, resolva esse problema. Ou eu vi numa época no Fantástico que o cara tinha uma empresa real, chamava alguns gerentes e o cara ia ali resolver um problema que estava rolando realmente na empresa. Né? E aí as pessoas que estavam ali armadas ficavam botando empecilho, falando coisa errada, para ver se o cara era ligado. Né? Então, são formas aqui. Eu acabei de falar também, ó, escritas. Né? A prova escrita é aquela de... Eu posso fazer uma prova oral, inglês, por exemplo. Se você não está dizendo que fala inglês, fazer umas perguntas em inglês aqui para você. Escrita pode ser em inglês, mas pode também ser português e matemática, conhecimento geral, específico e tal. Banco, que trabalha em banco, faz muito CPA 10, CPA 20. Né? Então, são provas escritas, para saber se você tem. Então, a gente pode fazer provas gerais, noção de cultura geral, aspecto genérico e específico. Acabei de falar, CPA 10, CPA 20, provas de certificados, né? Então tudo isso aqui é específico. Por exemplo, CPA 10, se eu não me engano, é para trabalhar como gerente de banco, CPA 20 é para você trabalhar em investimento. Posso estar errado e confundir um do outro aí, invertam um para o outro, me perdoem a memória, mas são conhecimentos específicos para quem trabalha como gerente de banco. Se você quer trabalhar como administrador, você não precisa fazer CPA 10, CPA 20. Né? Você não precisa saber a função do Banco Central, você não precisa saber para que serve uma CVM, se você for trabalhar no mercado financeiro, etc. E tal, tá? Então, é isso. A organização das provas pode ser provas tradicionais, objetivas, né? A gente já sabe disso aqui. Teste psicométrico. Gente, a gente fez umas brincadeiras na sala de aula. Né? Por exemplo, eu acho que... Eu não vou me lembrar bem, mas eu acho que, por exemplo, eu passei um slide da velhinha. Vocês lembram que era a velhinha com um reflexo... Era uma caveira e uma mulher se vendo no espelho. Então, são testes psicométricos, né, um comportamento que aptidões de pessoas são usados como medida de desempenho, baseado na amostra estatística de comparação, sendo aplicados sobre padronizados. Os resultados são comparados aos padrões resultados da amostra representativa.
São testes psicológicos, acho que a gente já fez aí até para Detran, você faz alguns, para saber se você é maluco ou não, né? Para vocês conseguirem dirigir. Então, esse aqui é um psicométrico, então a gente faz alguns, e alguns cargos necessitam disso. Teste de personalidade, a gente fez uma brincadeira, eu falei com vocês, que era aquele de escrever, né? Você lembra que é uma personalidade? Então eu disse, ó, eu sou preguiçoso porque a letra O, eu escrevo a letra O assim ao invés de assim. Vocês lembram que a gente falou isso? Eu fiz o teste com vocês, assim, escreva, e fui falando sobre o que era, né? Para a gente entender como a personalidade da pessoa. Isso aí são testes. Você provavelmente não vai usar e pode utilizar, mas você pode utilizar com acompanhamento de um profissional especializado. Então, normalmente, o teste de personalidade, psicométricos, é necessário que um psicólogo esteja acompanhando, porque ele que sabe tanto aplicar como interpretar. Tá? Técnica de simulação e dinâmica de grupo. Gente, isso aqui a gente passa o tempo, quem faz a área de vendas é o tempo todo. O tempo todo você fazendo. Então, é uma dramatização, né? Dramatização não é você vai chorar, não. É uma apresentação do que você é capaz de fazer sobre argumentação, sobre convencimento, sobre negociação. Então, normalmente, você aqui, ó, técnica de simulação deixando o tratamento individual e isolado para concentrar seu trabalho de grupo e substituir o método verbal. Seu ponto de partida é o drama, que significa constituir em cima de um palco um contexto dramático. No momento presente, o evento se pretende... Ou seja, vou dizer aqui algumas que eu já participei. Normalmente eu chegava lá e o cara dizia, apresente um produto, invente um produto e apresente um produto. Então eu apresentava um produto na frente de várias pessoas. Já trabalhei, pegava o candidato e colocava para ele trabalhar em grupo e resolver algum problema ou fazer alguma coisa. E aí, no desenvolver do processo de criação do produto, da resolução do problema, a gente estava trabalhando em equipe, então o pessoal estava observando como eu trabalhava em equipe, né? Então era ali até com simulação, dramatização, então todo esse por trás. Também aconselho que aí tenha participação do pessoal de recursos humanos, são eles que entendem desse processo, né? Então técnica de simulação é isso. Não, o foco deve ser voltado para observar o comportamento do candidato e avaliar essa capacidade de inter-relação, certo? Então, é justamente esse tipo de conceito que a gente vai trabalhar. Então, são essas técnicas principais que você pode utilizar para entrevistar pessoas, para você selecionar as pessoas, entrevistar não, você selecionar as pessoas para a tua empresa ou para a empresa ou organização. Professor, o senhor vai falar para a gente como a gente participar? Não. Esse foco da gente é como você, gestor, vai fazer essa captação de pessoas. Então, gente, o que eu quero que você perceba aí é que a gente vai tratar esse tipo de situação bem mais ampla quando eu tratar o LinkedIn, fazer um currículo, mas aí é para vocês. Esse caso é para você trabalhar dentro da empresa, na tua empresa ou na empresa de outros, tá? Então, se lembre disso, que você vai ser um dia gerente e vai precisar dessas técnicas ou entender pelo menos o mínimo disso aí, certo? Aqui a gente tem algumas referências bibliográficas e a gente usa essa daqui, tá? E essa daqui, certo? Principalmente Chiavenato, que não é mais recursos humanos, é gestão de pessoas, tá bom? Tá? Então vocês podem olhar essa aqui também. Mas outras, também busquei de outros autores. Beleza, galera? Então, vamos ficar aqui. Eu vou ficar devendo para vocês uma revisão, um vídeo de revisão e os questionários, tá certo? Então, até mais. Um abraço.